Olá, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da nossa série. Retomando, primeiro a gente falou de pessoas em conflitos que resolvem escolher um advogado. No segundo vídeo falamos sobre pessoas que estão em conflitos e escolhem 2 advogados. No terceiro vídeo a gente falou sobre pessoas em conflitos que resolvem escolher advogados colaborativos. Em todos os cenários há vantagens e há desafios. E você vai poder escolher aquilo que melhor se adequa à sua situação. Mas é óbvio, se você está vivendo um conflito, é importante que essa escolha, seja para um advogado, 2 ou 2 advogados colaborativos, ela seja compartilhada, tá? Porque senão você cai naquela questão tradicional, que é a questão do litígio, cada um com seu advogado, cada um com seus fundamentos, precisando que alguém decida. E não é disso que a gente vem falar nesse canal. Nesse canal a gente vem falar de coisas que nos levam a ter um olhar diferente para os conflitos e para as nossas relações. E nesse vídeo, então, no quarto, eu quero falar um pouquinho sobre a eleição do mediador. Nesse específico cenário, você não está contratando necessariamente um advogado, alguém com formação jurídica. Um mediador pode ter formação jurídica, pode ter feito direito, mas isso não é uma necessidade. Ele pode ter feito qualquer outro tipo de formação, tá certo? Muito bem, então se você está vivendo um conflito, por que você vai decidir contratar um mediador? Porque o mediador, ele de fato vai ser alguém que vai se colocar em benefício de ambas as partes, ou ele vai se colocar equidistante, e ele vai auxiliar nesse campo as pessoas a terem uma melhor comunicação. Um mediador é alguém que tem muita experiência e tem muita habilidade para levar as pessoas por um caminho que seja um caminho de entendimento. Um mediador experiente, um mediador experimentado, ele sabe, e eu volto sempre nesse ponto, ele sabe que no começo ele colhe as versões das pessoas, ele entende o que essas pessoas têm para trazer com muita calma, e ele estabelece na sua abertura esses nortes, esses limites para que as pessoas desde saída já façam ali os seus combinados e se engajem num procedimento que traz resultado. Então o mediador, ele ajuda as pessoas nas versões, e quando uma pessoa traz a sua versão, ela faz uma leitura, uma observação sobre como ela está pensando. Isso acontece dos 2 lados. Depois o mediador, com perguntas que são específicas para isso, amplia essas versões e ajuda as pessoas a não pularem para soluções, ajuda as pessoas a não pularem para um processo de barganha de saída. Faz, nesse momento, com que as pessoas ampliem todo o cenário, como se fosse um grande quebra-cabeças, onde os elementos vão sendo trazidos. As perguntas do mediador, nesse caso, são perguntas que recolhem informações, são perguntas genuínas. A gente falava isso recentemente num curso em que a Fernanda Levi, uma querida mediadora, uma grande amiga, e eu promovemos com regularidade. Não podia deixar de dar o crédito para minha grande amiga, que trabalhamos juntos nesses projetos. Então, o mediador, ele vem com essas perguntas e amplia as versões. Depois que as partes tiverem de fato checado que as versões estão corretas, e uma parte tem a possibilidade de escutar o que a outra falou, e que uma falou escutar o que a outra disse, nesse momento o mediador vai ajudar as pessoas a estabelecerem uma agenda. Eu venho falando bastante sobre essa necessidade de se estabelecer uma agenda. O que é isso? São os itens, são os pontos que são importantes para serem tratados de uma maneira destacada. Então as pessoas estabelecem uma agenda direitinho, o mediador vai ajudar essas pessoas a reconhecerem que essa agenda atende todos os seus pontos, dá a oportunidade delas virem com outros pontos. E aí, feito isso, destaca-se um ponto da agenda e começa-se uma fase de geração de opções. São ideias, são hipóteses que as pessoas vão gerar até elas irem ampliando. E isso é interessante porque isso faz com que as pessoas se fortaleçam, faz com que as pessoas vejam que existem outras hipóteses, outros pontos que eventualmente elas não tinham até então considerado. Feito esse processo onde as hipóteses vêm, só depois é que o mediador, com muita técnica, vai ajudar as pessoas
a tentarem fazer um encontro entre os seus pontos. Nesse momento, as partes elas vão ter mais claro quais são os pontos favoráveis de uma composição, quais são os pontos desfavoráveis de uma composição, o que elas têm naquela mesa que vai fazer com que elas saiam de lá com um acordo sustentável, ou o que vai ficar claro para elas que os seus interesses e as suas posições estão muito distantes. Também é importante deixar claro isso, questão de posições e interesses. Nesse processo de mediação, as posições devem ficar claras. Afinal de contas, o que a pessoa quer e também por que a pessoa realmente quer aquilo que ela diz que ela quer. Qual é a necessidade dela? Todos esses pontos, eles são trabalhados por um mediador. Então, se você vive um conflito, você tem alguma discussão, um impasse, procura um mediador. É isso que ele vai fazer com sigilo, com confiança, com bom custo-benefício, com técnica. Ele vai conduzir um processo de conversa, um processo de negociação. Tá certo? Esse foi então o nosso quarto vídeo dessa série de conflitos. Se você ficar com alguma dúvida, pode me enviar um e-mail, eu vou ter o maior prazer de responder no e-mail que você já conhece, que é o marcelo com 2 L's, @machadorodante.com.br. Você também pode deixar o seu like, se achou que valeu a pena, e compartilhar com seus amigos, de repente eles podem se interessar também pelo tema. E fora que você ajuda o canal, que ele ainda está fraquinho, e eu quero esse canal mais forte, tá bom? Então, não esquece de se inscrever. Fica aqui o meu abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.